tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pode, o espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, numa conversa direta com conteúdo do seu interesse. Nosso convidado de hoje é o jornalista José Granado, do ZGM Studios. Antes de mais nada, é preciso dizer que o Granado e o Gil Mendonça, o sócio dele, são nossos parceiros aqui na produção do podcast Londrinense, tá? E a gente conversa com ele justamente sobre isso, produção de podcast, EAD, cursos online. Bem-vindo, Zé! Obrigado, meninas. É uma alegria estar aqui com vocês, ter a honra de sentar nessa mesa aqui e falar nesse microfone com duas jornalistas. Que aliás, a mesa é sua, o espaço é seu, nós que estamos aqui. Nós é que temos o privilégio, né? É nosso, é tudo nosso aqui. Ô Zé, na era dos smartphones, qual que é o principal diferencial de uma produtora de vídeo? Na era do smartphone, Thelma, a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas, elas têm tudo que elas precisam e até o que elas não precisam dentro de um telefone celular. O vídeo, ele é hoje o maior gerador de tráfego em qualquer estratégia na internet. Seja para você fazer propaganda, seja para você mandar num grupo de WhatsApp, para você se comunicar com a pessoa, para você fazer uma denúncia. Então hoje o vídeo, ele é uma estratégia que é impossível ele estar fora de qualquer planejamento de comunicação, de qualquer relação comunicacional também, a gente pode dizer. Mas não basta ter um smartphone e fazer um videozinho, não, né? Uma empresa, assim, tem que buscar uma produtora como vocês para fazer uma coisa mais profissional, né, Zé? Essa é uma pergunta que a gente responde várias vezes por mês para vários clientes e para várias pessoas que procuram a gente também. Um smartphone, né, uma pessoa que sabe gravar, ela já consegue fazer um vídeo diferenciado. Mas se você quer ter um cuidado com o som, se você quer ter um cuidado com a iluminação, se você quer ter um roteiro, se você quer ter uma edição mais criativa, se você quer ter, né, uma animação, um motion design que a gente fala, que é aquela animação dentro do vídeo e tal, você vai procurar um estúdio, uma produtora, que nem a gente, e a gente vai poder fazer isso por você. Quando a gente recebe um cliente procurando, eu quero gravar um curso, eu quero gravar um vídeo, quero fazer uma cobertura em vídeo, a gente tenta cobrir todos os detalhes, a gente faz, na verdade, quase que um inquérito com ele, uma anamnese, né? Para saber o que ele precisa. Então a gente tenta cobrir tudo isso e oferecer algumas opções diferenciadas para ele. Com o celular, você fica preso com os recursos que o celular tem. Agora, numa produtora, num estúdio, que nem o ZGM, você tem várias outras opções para trabalhar um vídeo, uma mensagem, um conteúdo. Quer dizer, a estrutura faz toda a diferença. A estrutura faz toda a diferença e o pessoal que trabalha também, né? O conhecimento técnico, uma edição bem feita. A gente que é jornalista, a gente tem uma vantagem que a gente sabe trabalhar com narrativa. Então a gente sabe, de repente, puxar um gancho que o cara está colocando lá no final. Não, vamos colocar no começo. Sim. Né? Sim. Então isso ajuda bastante. A parte técnica dos equipamentos também. A gente trabalha, quando a gente montou o estúdio, a gente montou ele 100% numa plataforma Sony, são todos equipamentos Sony. Então, assim, a qualidade ela é muito boa. Né? A gente tem também na equipe, tem o Robson, que é nosso diretor de produção, que eu vou falar dele, né? Ele fala para dar dinheiro, mas não dá confiança, mas eu vou ter que falar dele, porque assim, na parte técnica de edição, né? Criatividade, ele é muito bom. Então, assim, tudo isso faz a diferença, né? Bastante diferença. E graças a Deus que as pessoas têm enxergado isso, né? A gente tem clientes que estão com a gente faz anos, a gente já atendeu clientes até fora do país, de outros estados, tanto de universidades quanto de empresas. Então a gente está aí por causa disso, né? A qualidade tem falado mais alto. Agora, Zé, a gente está no ano de eleições, né? E existe uma demanda por produção de vídeos, os candidatos estão atrás precisam de conteúdo, principalmente para a TV. Como é que o vídeo, a produção em vídeo, essa ferramenta que é fundamental, ela vai se posicionar numa campanha eleitoral atualmente? Olha, eu acho que o vídeo ele vai ser usado, né? Como ele já é usado, mas agora muito mais, para o bem e para o mal. Né? Então a gente já tem alguns exemplos acontecendo em Londrina, que eu não vou citar aqui, né? Mas a gente tem alguns exemplos de candidatos acontecendo com vídeos vazados, aquela coisa toda e tal. Mas a gente tem também os candidatos que vão utilizar uma cobertura
mais intensa do vídeo. O vídeo para a rede social ele é a melhor ferramenta, é o que mais engaja. Uhum. Então não tem como a pessoa fugir de um vídeo. Agora, se a pessoa tem uma estrutura de uma produtora, a estrutura de um estúdio, ele consegue fazer vídeos mais criativos, consegue criar vídeos com mais recursos. Então, assim, a gente vai ter muito vídeo que vocês prestarem atenção durante o decorrer da campanha, né? Com cara de feito só no celular, à mão, mas que é vídeo roteirizado, que é vídeo que recebeu um tratamento, para o cara tentar se aproximar mais do público. E a gente vai ter aqueles vídeos também bem empolados, né? Do cara falando, Deus, pátria, família, esse tipo de coisa e tal, né? Cidadão de bem, né? Então, assim, mas o vídeo que eu falei, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? E a gente tem, quando a gente fala de bem e de mal, a gente fala também de inteligência artificial, né? Era isso que eu ia perguntar para você. Inteligência artificial vai interferir também na produção de vídeo? Vai. Inteligência artificial ela dá um ganho, né? Tanto em termos de geração de imagem, quanto em termos de você, na verdade, pegar a voz de uma pessoa e fazer essa voz falar outras coisas. Então a gente está esperando que isso vá acontecer bastante, né? As pessoas podem hoje ser facilmente enganadas com inteligência artificial em vídeo. Se você fizer um teste, se você for, na verdade, hoje para o Instagram, tem alguns vídeos, tem um vídeo até do Morgan Freeman falando, aquele ator, que ele fala, não sou eu falando, é a minha voz, você pensa que sou eu, mas não sou eu. Isso aqui é um teste de inteligência artificial. Então, assim, com certeza a gente vai ter muito uso disso. Apesar da justiça eleitoral já estar se posicionando, proibindo e tal, mas para você fiscalizar uma eleição, né, para vereador, para prefeito nesse país, é complicado. Mas o estúdio também está preparado para a inteligência artificial se precisar? A gente usa algumas ferramentas, sim. Né? A gente não legal. porque assim, inteligência artificial é um negócio que cresce muito rápido, se desenvolve muito rápido. Então a gente usa algumas ferramentas no tratamento de imagem, para a gente às vezes gerar algum cenário diferente, fazer uma correção, que isso ajuda bastante também. O né? Robson é expert. O Robson é expert. Isso facilita bastante o trabalho. Ajuda, facilita sim. Agora também tem dentro dessa tecnologia a chamada realidade aumentada, que já é uma tecnologia que vem sendo usada há algum tempo. Como é que nessas eleições isso vai poder impactar aí nas candidaturas, nas campanhas? Então, a realidade aumentada, a gente considera que ela traz um efeito mais estético, um negócio mais trabalhado, né? Que é você pegar o seu telefone, colocar ele sobre um QR Code e daí sai, né, a imagem do candidato, sai uma imagem lá de um cenário, alguma coisa, de um produto, e a pessoa aparece falando, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um QR Code aqui, eu colocaria, sair uma imagem falando. Mais ou menos como aquela comunicação dos Jedi no Guerra nas Estrelas, né? Que aparece a miniatura do cara falando, uma luzinha, aquele negócio. Então, assim, ela traz um efeito legal, traz um efeito chamativo, e eu acho que se o candidato for esperto, ele consegue usar isso combinado, é claro, com as outras estratégias. Não pode pensar em outros, em apostar só numa coisa, né? Ô Zé, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre ensino à distância. Vocês são especialistas também em produção de EADs, né? Aqui no estúdio. Sim, na verdade essa foi a nossa proposta inicial. A gente abriu como um estúdio voltado para EAD. Eu trabalhei com EAD nos últimos 7 anos antes de abrir o estúdio, né? Montei algumas estruturas em universidades para EAD. E daí, depois desses 7 anos antes da gente abrir o estúdio, que foi em 2019, em 2018 eu estava vendo que o mercado estava começando a virar para uma direção que poderia comportar um estúdio terceirizado. E realmente foi isso que aconteceu. Quando a gente abriu, a gente começou, né, a ter uma demanda de gente até de outros estados, de pessoas, de empresas que queriam gravar. Porque assim, até então, a maioria dos trabalhos em estúdio é o seguinte, você chega num estúdio, você vai lá, você grava, o cara te dá o cartão, você ia no lugar e procurava um editor para o editor editar para você. Eram poucos os estúdios que faziam todo o trabalho. Né? E a nossa proposta sempre foi entregar tudo pronto para o nosso cliente. Então a gente começou fazendo cursos, né? Gravando cursos,
pós-graduação, mestrado, cursos livres, Aí treinamento veio corporativo. A pandemia, Aí veio a pandemia, estourou. né? A gente, na pandemia, a gente trabalhava de manhã, à tarde, à noite, e durante um ano a gente teve que alugar mais uma sala para fazer um segundo estúdio. Nossa, Nesses 5 anos do ZGM, boa parte, então, você passou fazendo EAD nesse processo aí. Boa parte a gente passou a fazer na EAD. Mas daí as pessoas que viam as nossas aulas, os nossos cursos, viam as nossas propagandas também na internet, elas começaram a ver que as aulas tinham qualidade, que o produto era um produto de qualidade. Aí as pessoas começaram a nos procurar, falaram, vocês fazem transmissão? Vocês fazem live? Eu quero fazer uma cobertura, tem um evento e tal, vocês fazem um conteúdo? Aí a gente começou a oferecer, né, cobertura institucional, mas com uma cara mais jornalística. Nós começamos também a fazer vídeo institucional. Então, assim, aí a gente foi abrindo o leque. Até na época um pouquinho antes da pandemia, quando começou a surgir o podcast com vídeo também, aí as pessoas começaram a nos procurar. E na pandemia, daí, quando estourou, né, a gente começou a fazer daí, oferecer esse serviço. Então, hoje, na prática, o ZGM ele faz qualquer material em vídeo. Legal. Desde material para rede social, até live, até EAD, corporativo, VT também, para propaganda em televisão a gente faz. Né? Agora, Zé, voltando um pouquinho para a questão do EAD, vocês também dão assessoria na estruturação desses projetos educacionais? Sim, a gente tem alguns profissionais que trabalham com a gente, que são professores de Londrina, né? São pedagogos, gente que já participou de direção de universidades, de cursos, que daí quando a gente tem uma encomenda assim, um trabalho assim, a gente chama esses profissionais, eles trabalham com a gente. A gente tem desde designer instrucional até coordenadores de cursos de gente que foi diretor de universidade. Então a gente consegue oferecer esse serviço também. De qualidade. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Ah, que bom. Agora, só para voltar um pouquinho na questão do podcast, porque o Londrinense Pod já tem um ano. Mais de um ano. Já estamos com 1 ano e 2 meses. E agora, sim, estou percebendo que, inclusive, empresas estão lançando podcasts e tal. Por que esse formato tem chamado tanta atenção, Zé? Olha, quando eu trabalhei no lugar anterior que eu trabalhava, que era uma universidade, a gente tinha lá também um canal de TV que era um canal fechado. Né? E a gente teve o desafio também de tentar estruturar uma grade de programação local para esse canal. Eu lembro que eu conversei com um colega meu, que era jornalista também, que trabalhava lá, que é o Ricardo da Guia, que vocês devem conhecer. Ricardo da Guia Rosa. O Ricardo da Guia Rosa, que foi meu chefe quando eu trabalhei no JL, quando eu entrei lá. E a gente estava pensando em criar um programa, né? Eu acho que a lógica, Thelma, é a lógica que segue até hoje. Por que talk show faz sucesso em televisão, né? Ninguém resiste a uma boa conversa. Uma conversa legal, uma conversa onde você vai poder debater vários assuntos. Apesar que hoje as pessoas mais polemizam do que debatem, mas assim, uma conversa boa é um negócio que atrai todo mundo. Todo mundo gosta de escutar uma conversa inteligente, onde você vai apresentar uma coisa nova, onde você vai falar de um assunto que está em voga. Então, assim, eu acho que a fórmula para o podcast ter estourado, né, que a gente fala e está tendo tanto sucesso assim, primariamente é isso. E depois que os equipamentos, o acesso à tecnologia também ajudou bastante. Barateou, ficou mais barato e as pessoas passaram a ter mais acesso. Né? Com a pandemia as pessoas não podiam sair de casa, então todo mundo fazia live para tudo, fazia live até para ensinar a limpar a casa, né? É verdade. Então assim, o modelo, o formato acabou pegando, e é um formato legal, eu gosto também. E é um formato assim interessante, você põe lá rodando, fica escutando, pode estar fazendo outra coisa, tal. Você não precisa... Apesar que o videocast é interessante para você ver essas carinhas, né? Mas você pode ficar ouvindo só, e é interessante esse tipo de coisa. Dá uma certa liberdade, tem mais essa vantagem também, né? E é uma diversificação também dos assuntos. Você tem feito podcasts em várias áreas. Por exemplo, a gente fala de tudo. Tem algumas coisas mais específicas que você grava aqui?
Ó, a gente grava aqui um podcast sobre agro, que na verdade sou eu que gravo esse podcast, né? A gente já gravou podcast também sobre produção cultural, que é o pessoal da educação criativa que grava aqui também. E daí eles trazem artistas, eles trazem gente que trabalha com projeto de incentivo à cultura, como é que você formata isso, fala sobre patrimônio. Então, assim, o bom do podcast realmente é essa democracia, né? Essa diversidade. Você pode falar sobre tudo, que hoje você vai achar público para tudo também, né? Você pode falar até de bolinho de gude, se quiser. Exatamente. De bolinho de gude, de não sei o quê. Pode falar de tudo. Mas para fazer um podcast ou gravar uma aula ou um vídeo corporativo, como que faz para chegar até você? Vamos fazer um merchandising pro Zé. Agora sim. Como que faz, Zé? Não, a gente, na verdade, está na internet, né? Tem o nosso site, zgmstudios.com.br, um vídeo, né? Um vídeo pequeno mostrando alguns trabalhos nossos, né? E daí vocês estão vendo o site aí que fala da nossa estrutura, tem um pouco dos nossos clientes. E ó, gente, eu vou falar um negócio, a estrutura deles aqui é fantástica. Além do Zé e do Robson, que são, assim, gentileza em pessoa, tem um camarim ótimo ali para nós. Tem até produto de maquiagem. Hoje eu esqueci de trazer meus produtos de maquiagem, eu me maquiei lá. Então, assim, fantástico. A gente está em casa. Tá em casa. Agora, Zé, uma curiosidade. Tá. Quero fazer uma aula, eu quero gravar um vídeo, eu tenho que trazer o roteiro pronto, você cria. Como é que funciona esse processo de produção aí? Ou chega aqui e já vai, é só para gravar? Como é que você trabalha? Na verdade, a gente trabalha das duas maneiras, né? A gente tem pessoas que nos procuram, que têm o conteúdo. Às vezes esse conteúdo não está estruturado. Aí a gente oferece esse serviço, que é o design instrucional, que é você pegar o conteúdo dele e falar assim, vamos dividir aqui em tantos módulos, com tantas aulas, com tantos minutos cada aula. A gente estrutura tudo. E a gente tem também gente que nos procura que já está com esse conteúdo estruturado. Né? Aí a gente acaba só fazendo a gravação e a edição para a pessoa. A gente troca uma ideia, né? Fala, de repente dá uma ajeitadinha nesse seu PowerPoint aí, que ele está muito poluído, né? Coloca menos texto. E tem gente que procura, às vezes, até a gente para fazer material didático também, para fazer e-book, para fazer apostila que a gente faz daí. Vocês fazem também? Fazemos também. Eu vou fazer. Olha aí. Bom, mas são 35 anos de profissão, quer dizer, não falta capacidade e conhecimento para fazer tudo isso, né? Nesses 35 anos eu tive algumas passagens por vários segmentos da comunicação, né? Minha paixão sempre continua sendo o jornalismo, mas eu trabalhei em agência de propaganda, trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em TV, trabalho em rádio ainda hoje, né? Trabalhei com criação publicitária, então assim, eu gosto bastante. Trabalhei com vídeo também, né? Fazendo roteiro, fazendo direção de imagem, antes de abrir o estúdio aqui. Então, eu acabei me envolvendo, né, por conta de necessidade financeira também. Né? Jornalista. Mas por gostar também. Então, tudo isso ajudou. E depois eu fui fazer mais alguns cursos, né? Então, essa experiência acaba ajudando você ter uma visão um pouco macro e um pouco mais crítica das coisas que as pessoas trazem para fazer a produção aqui com a gente. Bom, gente, o pod está muito longo, nós vamos ter que encerrar aqui, mas a gente vai trazer mais o Zé para falar aqui, porque vocês gostam de conversar com o Zé também. Zé, muito obrigada pela parceria, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Imagina, de coração, que eu puder estar com vocês, ajudando o Londrinense Pod, a gente vai estar aqui, vocês sabem disso, podem contar com a gente. Tamo junto. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Acesse olondrinense.com.br, acesse o nosso canal no YouTube, no Spotify, acione o sininho, curta e compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.